Olá, me chamo José Antônio Alves Pinheiro, sou acadêmico do curso de Agronomia do Instituto Federal de Rondônia, campus Ariquemes. Agora, vou falar um pouco sobre a doença da antracnose acometida no mamoeiro. A doença da antracnose no mamão é ocasionada pelo fungo denominado Coledotrium gloesporioides. O mesmo apresenta uma fase telemorfa chamada Glomerella cingulata. Essa doença é muito favorecida em regiões ou locais em que há a presença de verão, com bastante chuva e altas temperaturas. Em relação ao processo epidemiológico da doença no mamão, é destacado que as duas principais formas de penetração do patógeno sobre o mamão ocorre quando a incidência de ferimentos ocasionados por insetos ou pelo próprio manuseio humano das mudas de mamão. Além disso, a condição mais propícia para o desenvolvimento da doença é observada em regiões em que há a presença de temperaturas que variam entre 22 a 25 graus Celsius. Dentre os principais sintomas observados da doença na cultura do mamão, pode-se verificar que a doença ocorre em qualquer fase ou estágio de desenvolvimento do mamão. Assim, nessa imagem em destaque aqui ao meu lado, como vocês podem observar, a doença pode ocorrer em qualquer fase. Assim, os frutos jovens podem parar o seu desenvolvimento. Posteriormente, acabam mumificando e, por fim, acabam decaindo ao solo. Nessa imagem destacada aqui ao meu lado, vocês podem perceber um outro tipo de sintoma da doença no mamoeiro. Assim, podem observar pequenos pontos pretos com manchas deprimidas que podem chegar até 5 centímetros de comprimento. Nessa imagem em destaque aqui ao meu lado, vocês podem observar o avanço da doença. Assim, pode ocorrer o halo aquoso. Ele pode aprofundar na polpa do mamão, ocasionando um outro sintoma característico, que é a podridão mole, que é essa imagem aqui ao meu lado em destaque. Entre as principais práticas de manejo recomendadas para o combate da doença no mamoeiro, é indicado inicialmente a eliminação das fontes de inóculos em regiões ou locais em que haja a presença de plantio de mamão. Também é muito importante, ao observar frutos infectados, os mesmos devem ser retirados e enterrados para que não haja disseminação da doença. Também é um fator muito importante a colheita do mamão no seu estado verdoengo. Em relação ao tratamento químico para o combate da doença, é indicada a utilização do grupo químico dos ditiocarbamatos ou a junção dos grupos químicos entre a estribilurina e os triazóis. Ao se utilizar o grupo químico dos ditiocarbamatos para o combate da doença, é importante salientar que a aplicação ocorre de forma preventiva, antes do florescimento dos primeiros sintomas iniciais da doença. Assim, caso seja necessário a reaplicação do defensivo, é indicado intervalos entre 15 a 20 dias, com no máximo 4 aplicações, tendo um intervalo de segurança de 3 dias. Já quando se utiliza o fungicida sistêmico, que é a junção dos grupos químicos da estribilurina e os triazóis, é indicada a sua aplicação de forma preventiva em períodos em que haja maior suscetibilidade para o aparecimento da doença, podendo haver mais de uma aplicação, com intervalo entre 14 dias entre uma aplicação e outra, sendo no máximo 4 aplicações, e essas aplicações totais devem ser no máximo entre 90 dias para que se chegue ao final do ciclo da cultura.